Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre limite. E o que tem a ver limite pessoal, humano, emocional com empreender, com o empreendedorismo, com a nossa vida enquanto empresários. Limite é um conceito muito emocional. Limite que eu quero tratar hoje é o limite nosso de ação, nosso limite emocional de sustentar situações. Por que isso é tão importante? Isso começa no início da vida da gente, quando crianças. Lá na nossa infância, nós recebemos limites dos nossos pais, pelo menos essa é a forma mais natural, é a forma mais consciente, é a melhor forma de aprendizado para uma criança e também na adolescência, né, quando a gente se rebela contra tudo e todos, recebermos limites dos nossos pais ou de quem cuida da gente nesta idade. Por que limite é tão importante para o ser humano? Porque senão a gente seria selvagem, né? Uma vida selvagem. Não é isso. O nosso lado racional precisa de limite. E é tão interessante que racionalmente ter este limite nos desenvolve emocionalmente. Isso faz com que a gente crie resistência contra frustrações. Porque o que mais se precisa na vida adulta é ter um limite flexível para frustrações, porque a gente é frustrado sempre. Frustração é uma coisa que a gente tem que lidar sempre. Então, independente de você ter sido uma criança extremamente mimada, uma criança que pouco soube sobre limite, adolescência, você já arca com isso, as consequências disso enquanto adulto. Eu não estou aqui para culpar ou para responsabilizar pais e cuidadores de jeito nenhum, mas eu estou aqui para chamar a atenção de você se você tem consciência dos seus limites emocionais. Porque o que é isso? Cada um tem uma forma de funcionar emocionalmente. Existem algumas ações, alguns procedimentos da vida humana adulta que é muito parecida um com a outra. Mas cada um tem um lugar, cada um tem uma função, cada um tem uma estruturação, uma atuação que é demandada, que é caracterizada pelo limite da pessoa. Então, quantas vezes você ouve quando uma pessoa chega no extremo de uma situação que comanda, que perturba ou que deixa o desequilíbrio aflorar, aquela frase assim: cheguei no meu limite. Isso, chegar no seu limite, é ter consciência que dali para frente você não consegue mais fazer o que você estava fazendo, certo ou errado. Pois bem, quando você tem essa consciência, é muito mais fácil de você fazer o quê? Se respeitar. Então, conhecer o próprio limite é respeitar-se. Então, quando nós nos colocamos em situações emocionais na nossa vida, onde prevalece a falta de respeito consigo mesmo, com certeza você está ultrapassando o limite do que você consegue viver, o limite do que você consegue sustentar. E a melhor forma de sair deste lugar é buscar o respeito por si mesmo e encontrar soluções, encontrar caminhos, encontrar diálogos que deixe claro para você e para as outras pessoas o seu próprio limite. E limite é uma palavra muito cheia de contradição, muito cheia de preconceito, muito cheia de muitas coisas, mas só quer dizer uma única coisa: que nós não somos salvadores de ninguém, que nós não somos eternamente possíveis, não somos o tempo todo disponíveis. É inerente ao ser humano, é do nosso próprio funcionamento. Todo mundo tem um limite. E ter um limite é saudável, é salutar. Então, muitas vezes na nossa vida empresarial, nós extrapolamos o nosso limite. Na vida profissional,
a gente extrapola a capacidade emocional que a gente tem para atingir objetivos ou para construir situações, negócios, estratégias, e até fingimos que não estamos vendo que estamos ultrapassando este limite. Então, nesse momento, você está criando uma circunstância que provavelmente pode te levar para um burnout, para um desequilíbrio, para uma depressão, para um lugar onde o seu corpo fisiológico não aguenta. E o empreendedor fica muito nesse lugar de ter que extrapolar os seus limites. Então, vamos colocar as coisas bem claras. Você precisa conhecer a sua zona de conforto para você poder sair da zona de conforto e fazer alguma coisa a mais. Tudo bem. Isso é parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento humano, profissional, pessoal, social. Não é que você precisa ficar numa zona de conforto onde você não extrapola a sua capacidade de atuar, capacidade de fazer algo, talento para desenvolver um negócio, capacidade de se relacionar com algumas pessoas ou com as pessoas no mundo, não é o limite. Capacidade é você desenvolver um caminho de você fazer mais por você de uma forma positiva. Então, você sair da zona de conforto para fazer qualquer coisa dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dos seus relacionamentos, você está impulsionando você mesmo para fazer coisas melhores, coisas que vão acrescentar ao seu dia a dia ou ao seu negócio. Isso está tudo certo. Agora, quando você extrapola, não a sua capacidade, você se força a sair de uma zona de equilíbrio, não zona de conforto. Você se força, se impõe a sair da sua zona de equilíbrio para extrapolar limites em nome do que quer que seja, você está causando uma disfunção no seu desenvolvimento emocional. Você está forçando a um desequilíbrio no seu emocional, porque limite existe e você precisa estar consciente de que você hoje o seu limite é até tal lugar. É claro que você pode criar situações de crescimento próprio. É claro que você pode se trabalhar terapeuticamente. É claro que você pode fazer um monte de coisa para que esse limite se expanda, mas de uma forma natural, gradativa, consciente, não de uma forma impositiva. E nos negócios, muitas vezes, eu vejo os empreendedores extrapolarem este limite. Durante algum tempo funciona, mas, consequentemente, retornam para dentro do seu próprio limite adoecidos, porque a gente não consegue viver isso. Nos relacionamentos humanos, muitas vezes a gente extrapola os nossos limites para que os relacionamentos deem certo, para que você não crie um conflito, para você resolver problemas que muitas vezes não são seus. Isso tudo é extrapolar limites, você está fora da ordem. Sistemicamente a gente fala, está fora da ordem. Sair da ordem, onde você tem o seu lugar, aquilo te pertence, para extrapolar limite, onde você não faz parte, isso adoece emocionalmente, adoece fisiologicamente. E na vida empresarial, a gente acha que o nosso limite não existe. Eu não posso ter limite, eu não posso me brecar, eu não posso dizer não. E aí você se torna uma pessoa que vai ser abusada, porque existe o abuso dentro da vida profissional, da vida empresarial. Quando você não expõe o seu limite, primeiro para você e depois para as pessoas com quem você trabalha, para os seus fornecedores, para os seus funcionários, para os seus próprios clientes, você está se colocando no mundo como Deus, uma pessoa que qualquer momento está disponível, que faz qualquer coisa, que atende todos e tudo que vier para você. Então, quer dizer, você é onipotente? Isso é uma atitude arrogante.
Você tem limite, é importante que você saiba esse limite, porque isso é preservar o seu emocional. E muitas vezes o empresário se coloca refém do seu negócio, porque ele tem que estar o tempo todo na disponibilidade, não só funcional e estrutural, mas emocional. E aí não sobra nada para si mesmo. Não sobrando nada para si mesmo, não sobra para relacionamentos, não sobra para família, não sobra para ninguém. Então, é muito importante saber que limite próprio emocional é consequência de autorrespeito. Você foi criado de alguma forma, você tem uma bagagem familiar, você tem uma bagagem própria individual que é muito preciosa para você, que é muito valiosa para você e que gerou os seus limites emocionais. Então é preciso respeitar isso. Ninguém transforma isso do dia para a noite. Ninguém faz num passe de mágica se funcionar de um lugar que nunca funcionou antes. E dentro dos negócios, do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo digital, que tem essa loucura do online, de tudo na hora, respostas imediatas, muitas vezes eu vejo limites emocionais sendo extrapolados em nome de que o negócio só dá certo se você estiver ali o tempo todo. E estar o tempo todo não é só tempo de relógio, não. É o mental, é o funcional, é o estrutural. Não, existe um limite. E o limite pode ser dizer não para estratégias, dizer não para contratações, dizer não para novos produtos na internet, dizer não para cliente. Muitas vezes é necessário a gente despedir clientes, a gente brinca muito com esse trocadilho. Por quê? Porque você está no seu limite. Respeite isso. Uma das coisas que mais leva a burnout, que é o esgotamento emocional, é essa necessidade que o empresário às vezes tem de extrapolar limites, achando que se não faz isso, está na zona de conforto. Então existe uma confusão muito grande. Zona de conforto, você está deixando de impulsionar a sua capacidade de fazer mais e melhor para acrescentar algo na sua vida, pessoal ou empresarial. Isso é combater a zona de conforto. Agora, extrapolar limites para atingir objetivos ou fazer coisas, realizar negócios, onde você desrespeita o seu funcionamento emocional, isso é um caminho para desequilíbrio. Isso é um caminho para você se esgotar. Então, pense um pouco nisso. Qual é o meu limite? Como que eu me conheço para saber até aqui eu vou? Se precisar mais do que isso, eu preciso me recolher, eu preciso me desenvolver, eu preciso saber se eu tenho recursos, se eu tenho talento para isso, para depois fazer. E não se jogar de um penhasco, porque eu não tenho limite, eu tenho que estar disponível, eu tenho que fazer. Não é assim que a gente chega nos nossos objetivos. Não é desrespeitando-se e extrapolando limites emocionais que já estão com você uma vida toda que você vai ter sucesso na sua vida empresarial, ok? É muito importante ter atenção nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!